feitos do Madara. A assimilação do chakra do Hashirama, ele conseguiu assimilar o chakra do Hashirama no anime e no mangá, o que aumentou ainda mais o poder dele, a capacidade dele de armazenar o chakra e até a capacidade dele de regeneração por conta das células do Hashirama. Ele conseguiu utilizar a liberação da madeira e a gente já viu personagens como o Kakashi conseguindo utilizar o Sharingan que não era dele. Agora, um Uchiha conseguiu utilizar uma técnica que não é dele e é um Kekkei e não foi copiado, assim como técnicas padrões dos 5 elementos, isso era uma coisa bem difícil e o Madara conseguiu com a técnica da madeira do Senju Hashirama. E não era usar em escala menor, como por exemplo o Kakashi com o Sharingan do Obito. Não, na verdade a escala de proporção era tão semelhante quanto a do próprio Hashirama, que era o portador desse Kekkei Genkai, que era o Kekkei Genkai da madeira. O Madara conseguiu utilizar em larga escala, criar florestas imensas, despertar o Rinne Sharingan. E a gente sabe muito bem que são muito poucos personagens, na verdade dá pra contar nos dedos os personagens da obra inteira de Naruto que conseguiram despertar o Rinne Sharingan, que é basicamente a combinação suprema, vamos dizer assim, do Rinnegan e do Sharingan, que basicamente ali proporciona os poderes de níveis divinos para os personagens, e vão desde conseguir criar dimensões até manipular o espaço-tempo, o que é praticamente uma apelação absurda no anime. Dominação do Senjutsu, sim, o Senjutsu que personagens como Naruto usam, por exemplo, Jiraiya também, a manipulação das bichos, é porque ele conseguiu já dominar a raposa de 9 caudas, que é uma das biju, o que prova que se ele conseguir dominar ela, que era uma das... Na verdade ele não dominou, ele usou ela como uma arma, basicamente. Então se ele conseguiu fazer isso com a Kyuubi, ele claramente conseguia fazer com os outros biju, e até enfrentou todos os outros sozinho. Ele também conseguiu criar o Tsukiyomi infinito e colocar o mundo inteiro dentro. Além de criar essa habilidade, ele conseguiu colocar todo o mundo dentro dessa habilidade, né? Ele pegou praticamente todos, né? Só sobrou alguns personagens ali pra enfrentar ele no final, mas pra vocês verem o nível desse cara, véio, é desumano, até porque a última pessoa que fez isso foi a Kaguya, e a gente sabe muito bem que a Kaguya não é humana, ela é uma deusa, basicamente, né? Outra coisa é que ele enfrentou os 5 Kages, ele literalmente enfrentou todos os 5 Kages quando ele entrou na guerra, e o mais louco disso é que ele basicamente humilhou todos os Kages, deu uma surra neles. Ele literalmente não matou os Kages por causa que o roteiro não deixou. Porque, bom, ele poderia ter matado do jeito que ele quisesse, a verdade é essa. Sem contar, no meio da guerra, ainda conseguia enfrentar o Naruto, que era o hospedeiro da 9 caudas, e o protagonista, e ainda enfrentar o Killer Bee. E, gente, eu sei que pode ter passado desapercebido, mas basicamente o Madara matou o Naruto e matou o Sasuke no anime. Isso é um baita feito. E eu não lembro se foi ele que matou o Naruto, mas eu acho que foi ele que matou o Naruto. O Sasuke, ele matou também. Ele matou os 2 protagonistas do anime. Claro que o roteiro deu um jeito de trazer eles de volta aos 45 do segundo tempo. Mas esse é o nível do cara. E ele solou o portador do 8 caudas e do 9 caudas sozinho, sem contar derrubar o Sasuke e o segundo Hokage sozinhos. E isso sem esforço, sem nenhuma técnica tão avançada. E bom, um feito que pode não ser tão impactante quanto as habilidades dele, né? Como o Rinne Sharingan, Mangekyo Sharingan, até o Mangekyo dele, um adentro pra vocês, o Mangekyo Sharingan dele tem várias habilidades. Só que, por exemplo, o Sasuke tem o Fogo Negro, né, que é o Amaterasu, que foi herdado ali do Itachi. O Shisui tinha o Kotomatsu Kami, o Obito tinha o Kamui. E eu sei que vocês... É claro, né, isso é uma teoria, até porque apareceu em um jogo, né, e não foi citado no anime, nem no mangá e tal, mas nesse jogo fica explícito. E o jogo recebia, digamos que, uma consultoria do Masashi Kishimoto, e no jogo mostra que o Mangekyo do Madara havia uma habilidade nesse Mangekyo, que provavelmente era a terceira habilidade dele, que é a habilidade de voltar no tempo, porque em algumas cenas mostra o tempo retrocedendo e ele conseguindo prever os ataques dos personagens. E bom, o Madara invocou não só um meteoro para cair na Terra, como ele invocou 2 meteoros. Sim, o Madara invocou 2 meteoros. Isso ultrapassa um pouquinho dos limites do Pen até, entende? É exagerado, porque a gente sabe que os meteoros que o Madara invocou não são tão grandes comparados a hoje
hoje em dia na franquia Naruto, porque a gente tem Suzano, a gente tem Kyuubi com a armadura de Suzano, então as coisas ficam um pouco desproporcionais. Tem lutado contra a Aliança Shinobi, mais de 8 mil ninjas, se não me engano, ou 80 mil ninjas, não lembro muito bem. Ele enfrentou todos. E ele enfrentou sozinho. Só ele e o Obito. Então ele é muito diferenciado. E a gente sabe muito bem que sozinho ele daria conta também. Ele conseguir somar a Kurama, que é uma biju, que é um ser vivo, que ele consegue controlar e ainda consegue fazê-lo se adaptar ao modo do Susanoo. Que ele conseguiu fazer uma armadura de Susanoo se encaixar na Kyuubi, sem que ela destruísse a armadura, vamos dizer assim, né? O que transformava a Kyuubi que ele usava basicamente no Megazord. Muito poderoso. E bom, se você gostou do vídeo até aqui, cara, faz tudo, curte, comenta, compartilha, e deixa nos comentários aí qual que você acha que é o personagem mais poderoso aí dos animes e qual o próximo personagem pra me fazer um vídeo mais feitos.